Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a jornalista e cientista política, Fernanda Bart. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, telespectadores aí também certamente vão adorar a tua presença, Fernanda, porque está sempre trazendo novidades e, claro, com aquelas posições que são próprias da tua natureza, né? Aliás, posições essas que a gente acompanhou na tua ida a Brasília, foi dia 3 de maio, não é isto? Foi na primeira das carreatas que a gente fez em Brasília. E foi, assim, extremamente concorrida, no sentido de que houve realmente muita participação, não é, Fernanda? Verdade, verdade. Eu nunca tinha visto isso em Brasília e falei com muitas pessoas que são de Brasília, né? E elas também nunca tinham vivenciado. Era uma carreata de mais de 20 quilômetros com as 6 pistas absolutamente lotadas, né? Fora as pessoas que iam acompanhando ao lado na calçada de bicicleta ou correndo. Foi muito bonito de ver. Aqui a gente via ali no Eixão, então, praticamente... Muito bonito. Tem imagens de drone sobrevoando durante minutos e só vê carro. E aqui tu atribuis, Fernanda, a essa adesão... Na verdade, essa carreata ela foi quase que espontânea. Não houve assim, um direcionamento, alguém que fosse o patrono da carreata, tipo políticos, coisas assim. Foi mais espontânea mesmo. É que, na verdade, desde o final do ano passado, a gente tem visto um clamor para se fazer manifestações cada vez maiores em Brasília, né? E eu já te explico por quê. A gente chegou num consenso, vários grupos de vários estados e pequenos grupos de organização civil mesmo, com praticamente uma coisa orgânica, nada ligado a grandes movimentos, né? A MBL está no fundo do poço, vem para a rua também, já se foi. A gente está falando de organizações muito mais espontâneas, sem essas lideranças carimbadas. E chegamos à conclusão de que não adiantava mais as manifestações nos estados. Tirando São Paulo ali, que tem uma simbologia diferente, a questão é ir para Brasília. É lá que as coisas são decididas. Brasília que foi construída como essa ilha da magia, distante de tudo, as passagens de avião das mais caras do país. É tudo feito para que tu não consiga chegar lá. A gente até brinca que se a capital fosse em São Paulo ou no Rio, metade dessas barbaridades não aconteciam, porque as pessoas iam estar diariamente na porta do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso exigindo transparência e os seus direitos. Como Brasília fica longe e inacessível, então é chegada a hora da gente ir cada vez mais para Brasília. Mesmo durante a quarentena, onde nós sabíamos que os deputados e os senadores, em sua grande maioria, não iam estar, porque estão virtualmente trabalhando de casa, né? E os ministros do Supremo que se deram esse luxo de ficar em casa até 2021, vão ter o home working mais longo da história, para fugir das pessoas, justamente. E falando nessa questão de ministros do Supremo, essa carreata que houve em Brasília no dia 3 de maio, ela teve o mote principal, foi o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, foi a manifestação foi justamente contra essas arbitrariedades, essas confusões que o Supremo está causando para o Brasil. Na verdade, a carreata do dia 3 foi a primeira, depois a gente teve no outro final de semana e mais uma gigante no dia 17. Né? Foi uma série e a ideia é que elas continuem todo final de semana, até que haja verdadeiramente uma separação equilibrada entre os 3 poderes. Porque na nossa Constituição diz que cada poder tem que ser independente e harmônico entre si. Exatamente. Nesse momento, não há nem independência, nem harmonia. O que a gente vê é que desde o início do governo, reformas sendo destruídas com uma canetada de algum dos ministros do Supremo, decisões completamente estapafúrdias por parte de alguns ministros do Supremo. E aqui a nossa crítica é em relação aos ministros, não à instituição. Em nenhum momento se pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E a gente aqui está falando, obviamente, que existem pessoas que defendem isso, mas não é o movimento. Sim. Desde o início das nossas manifestações aqui pró-impeachment da Dilma, sempre se conviveu pacificamente com a presença de pessoas que defendiam a intervenção militar. De vez em quando ia lá, aparecia um com um cartaz no meio de uma multidão, e aí ia lá a grande imprensa pensava aquele único cartaz e dizia, o movimento é intervencionista. Mentira! Mentira! São exceções. O movimento é democrático, mesmo porque não existe manifestação popular
antidemocrática, né? Eu me lembro das antidemocráticas, eram as anteriores, que invadiam, depredavam, queimavam pneu, agrediam, né? Não é o que a gente está fazendo. Aliás, em relação a essa questão do Supremo Tribunal Federal, Fernanda, que tu falas, a gente vê, evidentemente, questões assim extremamente pessoais. O próprio ministro, o Alexandre de Moraes, que vetou a nomeação de Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, ele revogou o seu próprio ato, quer dizer, foi uma coisa tão absurda, não é, que ninguém entendeu. Ao passo também que outras decisões monocráticas que foram tomadas, chegou ao ponto que o ministro Marco Aurélio recomendou ao Supremo que não houvesse mais decisões monocráticas nesse sentido, Exato. que fossem colegiado. E ainda assim o colegiado é votação apertada, são 6-5. Né? Então uma decisão, um voto decide tudo. Isso aí, tu achas que realmente não vem ao encontro da democracia? Não. O Supremo se mostra bem perdido nas suas decisões. Porque, por exemplo, vou citar aqui o exemplo, Celso de Mello, que há 2 anos atrás disse que era proibido condução coercitiva, queria conduzir os generais abaixo de vara, se fosse preciso. Esse é só um dos exemplos. Né? A gente tem visto as mudanças de opinião, por exemplo, em relação à prisão à segunda instância, o que foi que eles fizeram. Né? Então, assim, o que a gente vê que é o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros que estão lá praticam ativismo judicial 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse ativismo judicial é que ele é incompatível com a democracia e com a separação dos poderes. Eles não foram eleitos, eles não estão lá para isso, eles não estão lá para governar o Brasil. Né? E nessa relação que existe dos 3 poderes, e agora reportando mais entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, como é que tu analisa toda essa situação em relação ao próprio presidente, a pessoa do presidente da República? Te parece que existe um certo direcionamento, não vou falar em palavra perseguição, mas que existe uma fiscalização sobremaneira sobre os atos do presidente? Não, existe um ativismo judicial, né, visível, ideológico. Basta qualquer deputado de esquerda ou senador de esquerda entrar com qualquer pedido para o Supremo contra o governo, que é imediatamente acatado. Imediatamente. A gente viu o Molon fazer isso várias vezes, a gente viu o Paulo Pimenta fazer isso. Qualquer pedido é imediatamente acatado, principalmente por ministros como o Alexandre de Moraes, que criou aí uma vendetta particular em relação ao governo, né? Com aquele inquérito fake das fake news, inquérito ridículo criado, que é um inquérito inconstitucional, autoritário, infame, que é feito para perseguir tio e tia do Zap, né, do WhatsApp, e criminalizar quem faz meme. Na interpretação deles, quem faz humor, quem faz card, está fazendo fake news. Esse tipo de coisa que a gente não pode suportar mais no Brasil. Ou a gente tem liberdade de expressão de verdade, liberdade com responsabilidade, que não é o que muita imprensa brasileira tem feito. Eles têm feito uma liberdade de expressão que, na verdade, eles têm praticado fake news. E a gente tem feito listas de fake news praticadas pela Globo, pelo Estadão, né? Que não há, pela Folha de São Paulo, quase disse Foice de São Paulo, veja bem, né? Que não tem nem sequer um pedido de desculpas ou uma retratação depois de ter sido feita. Fernanda, em relação ao Poder Legislativo, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas não podemos passar em branco a relação também com o Poder Legislativo. Falamos dos 3 poderes, não podemos ficar só no Executivo e no Judiciário. A tua avaliação sobre como está o comportamento lá do Congresso, Câmara e Senado? Todo o Brasil sabe que a gente precisa aprovar as reformas, né? Então, a gente vê com muita clareza que toda essa cortina de fumaça, essas brigas, essas discussões diárias, cada dia criando um empecilho diferente para o governo, estão atrasando o nosso país de uma forma que a gente não pode mais, no meio de uma pandemia que está quebrando o país, onde nós vamos passar anos para colocar de volta em ordem a economia do nosso país, né? Pessoas que nunca mais vão reaver os seus negócios, fecharam para sempre, vão precisar do auxílio do governo. E a gente vê o Congresso,
o papel que ele tem a desempenhar, a responsabilidade que ele tem nesse momento de tocar para frente as reformas, de fazer a sua parte patrioticamente e parar de chantagear o governo. Né? Eu não estou falando de todo o Congresso, não estou atacando a instituição, mas a gente sabe muito bem quem são os deputados e os senadores, tá? Que tem que deixar a politicagem de lado e praticar a boa política, que é o que esse país precisa. Olha, Fernando, muito obrigado pela tua participação. Fernanda Bart, jornalista e cientista política, sempre trazendo com extrema importância as informações, o pensamento dela, não é? Aquela questão assim que diz respeito à sensação da própria sociedade por estar no meio do movimento, estar nas ruas, estar sempre presente. Parabéns, Fernanda, pelo teu trabalho. Obrigada. E volte sempre, por favor. Obrigada, boa noite.